Boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, dependendo da hora que a pessoa vai assistir essa aula, né? Então, essa é uma aula pré-gravada dentro da disciplina Fitopatologia Aplicada. A gente vai falar das doenças da soja, né? Focando aí nos sintomas, aspectos epidemiológicos, práticas de manejo, né? Bom, e aqui nesse slide, né? Vocês estão vendo o nosso slide de referência, né? O texto que a gente utilizou para preparar os slides, né? Dois textos aqui, tá? Hum. Aqui as principais doenças da soja, e nós temos em torno aí de 10 listadas aqui, né? Lá, no caso, nós temos seis, né? A nível de Brasil, aí você teria umas 40 doenças relatadas, com maior ou menor importância, dependendo da região, né? Quando eu falo região, Rio Grande do Sul, basicamente a região norte ali, no norte de Mato Grosso, e a região central, né? Então, três grandes macro-regiões, tá? É, então, mas a gente vai focar em torno aqui dessas seis que são mais comuns aqui para a nossa região, né? Então, a gente vai primeiro falar a parte de diagnose, né? Mostrando os sintomas e realçando aí alguns aspectos aí que a gente acha importante. Então, essa é a primeira doença mostrada, né, pela gente aqui, a antracnose. É uma doença comum aqui, não só da soja, mas em leguminosas em geral, como, por exemplo, o feijão, né? A gente tem também a antracnose em gramíneas, né, com uma certa importância, principalmente o sorgo, né? Mas a gente com menor importância no milho, né? Então, assim, em números, e também a antracnose, você é um gênero de fungo chamado Coletótrico, né? E você tem uns que causam sintomas foliares e no caule, e o outro, a outra espécie, né, que afetam mais é o fruto, né? E aí, fruto, por exemplo, do mamoeiro, ah, da banana, né? Então, na banana, na banana, em geral, a antracnose é infectada no campo, mas sintoma vai aparecer em pós-colheita, né? Então, bom, uma característica que dá para mencionar de antracnose é essa lesão aqui na nervura. Eu estou mostrando aqui com o cursor, né, com essa cruzinha, né? Essa lesão que eu estou mexendo aqui, né, na nervura. Então, não só em antracnose, mas em feijão. Aqui outro detalhe aqui, né, dessa lesão aqui, pegando a nervura principal. E se tem outras lesões aqui, né, de formas aqui angulares e com um certo halo amarelado aqui na lesão. Isso vendo aqui pela página inferior. Nessas lesões na nervura, elas são meio superficiais. Então, em geral, na folha inferior, né, é mais fácil detectar, né? Aqui está mostrando também na página superior, mas muitas vezes essa lesão na nervura é mais facilmente detectada na folha, na página melhor, na página inferior, né? Aqui são mais sintomas de antracnose, provocando aqui esse xoxamento da vagem, né? Lesões escuras, isso em situações, então, em chuva aqui, né? Próximo aí, na fase aqui de frutificação. Aí seria um problema mais sério aqui, porque ele infectando aqui a vagem também, ele vai ultrapassar a vagem, né? Ultrapassar, eu falo, é penetrar, melhor dizendo, e vai atingir ali o grão, né? Pode piorar ou dificultar a qualidade, né? Reduzir a qualidade do grão colhido. E vocês sabem que redução na qualidade vai ter uma diferença de preço, né? Um preço menor, né? O produtor vai receber um preço menor pela soja de menor qualidade, né? Aqui um detalhe aqui da lesão na vagem, né? É, você tem um mofo esbranquiçado, e aqui no slide não está vendo, mas com um aumentozinho dessas lupas de 20, a gente vê a estrutura do fungo que a gente chama seta, né? Que parece um cabelinho que está saindo aqui da lesão.
Aqui mais sintomas aqui na vagem, estou na estágio aqui de frutificação. Evidentemente, numa situação aqui de bastante chuva, né? Você tá um mofo, esse mofo branco aí bastante intenso aí, né? Aqui é outra doença chamada cancro da arte, é esse nó aqui, essa lesão escura, melhor dizendo, no nó, né? Em um dos nós. É uma doença que foi importante aqui na década de 80, 92 ou 93 por aí assim, que foi muito importante, né? Causou grandes prejuízos na nossa área, mas que 2 ou 3 anos depois, né, com o lançamento massivo aí de materiais resistentes, praticamente o problema deixou de ter a importância que teve nesses anos aí, onde é quando ela apareceu, né? Ela apareceu no Brasil em 89, no Paraná, e apareceu por aqui, mais ou menos na nossa região, depois de 90, 92, 93, alguma coisa assim. E durante uns 2 ou 3 anos foi um problema grave, mas felizmente, né, se achou, detectou, os materiais que foram afetados, na verdade, sobraram a Engopa 302 e a FT Estrela, que eram materiais que já estavam no mercado, mas não eram pouco plantados, não, principalmente a Engopa 302. A FT Estrela tinha um nível maior de plantio, né, de área de plantio. A, a maioria na época da nossa região aqui da soja era da cultivar cristalina, né, de 40 a 60% da área. Então foi um prejuízo muito grande. E todas as outras variedades que eram plantadas em menor escala foram afetadas, menos a Encopinha e a FT Estrela, e você tinha uns materiais que tinham moderada resistência. E, por sorte, também essa resistência nessas fontes foram facilmente, vamos dizer assim, transplantadas para as novas cultivares, né? Então, o programa de melhoramento foi bastante eficaz aí, até claro, pela sorte e pela característica do tipo de resistência, né? Provavelmente resistência monogênica, e foi facilmente colocado aí em variedades comerciais por retrocruzamento. Aqui outra doença chamada crestamento bacteriano, essas lesões aqui pequenininhas, né, no limbo foliar, aqui tem mais detalhes, aqui mostrando o cursor, a fase inicial, né, um pontinho amarelo, aqui outro ponto amarelo, né, então, crestamento bacteriano na fase inicial, e aqui já numa fase bastante, com uma certa gravidade, né? Você tem lesões bem escuras, tipo de lesão que a gente chama angular, porque não tem um formato arredondado, vamos dizer assim. E tem uns halos amarelados aqui, né? É claro que dependendo da chuva, né? Isso pode tomar toda a área foliar. É, bom, crescimento bacteriano, só lembrar uma característica geral das bacterioses é o fato para disseminar de uma folha para outra, uma dependência muito grande da frequência de chuva, né? É uma situação que acentua bastante a intensidade. Quando eu falo frequência, é aquele período que a gente chama de invernado, né? Chove quase todo dia, ou todo dia, né? Dá aquele. Então, isso então aumenta muito aí essa fase aí de disseminação. Portanto, é uma situação que a gente tem observado que aumenta a intensidade. Claro que isso em materiais suscetíveis, né? Então, mas se a gente considerar que ou a condição ambiental nunca é tão favorável, e também, né, o fato de os materiais, né, lançados terem uma certa resistência. Quando eu falo resistência, não é resistência absoluta, né? De sorte que com a resistência desses materiais e com essa dependência aí de frequência de chuva, acaba por bacteriose ser um problema menos, vamos dizer assim, menos observado, né, do que outras doenças. Aqui mais um detalhe aí do crescimento bacteriano, tá? E a gente, aí mais um detalhe do crescimento bacteriano. Bom, e aqui é uma doença, de certeza já ouviram falar, é a ferrugem asiática, aqui na página inferior.
O que vocês estão vendo são inúmeras pústulas, né? Uma severidade bastante elevada. E, na verdade, vocês estão vendo pústulas e certamente esse material aí. Opa, nossa, da nossa areia da gripe ainda. Certamente nessas pústulas, né? Vai ter aí esporulação aí do fungo, né? Aliás, é uma característica comum a maioria das pústulas esporula aqui na superfície inferior, né? Aqui um detalhe da lesão aqui é uma lesão do material que tem uma certa resistência, né? Do tipo Red Brown. Então, esse material, então, apesar de você estar vendo o sintoma, é uma fonte considerada aí e certamente utilizada nos programas de melhoramento, fonte de resistência à ferrugem asiática. Como eu falei, é uma resistência parcial, né? Vocês estão vendo aí lesão do fungo, mas aqui a esporulação é pouca, portanto, o desenvolvimento epidemiológico ao longo do ciclo é menos acentuado, o que exige a redução aí talvez em vez de quatro aplicações, duas ou uma aplicação. Aí vai depender também de outros fatores, né? Condição ambiental, às vezes o fato de estar próximo a uma lavoura mais, a fonte de inóculo, né? Se você estiver cultivando próximo a uma lavoura mais velha que está jogando o esporo, né? É uma situação que, com essa variedade aqui, mesmo com essas uma resistência parcial, provavelmente o ganho é menor, em termos de ganho de redução no número de aplicações de fungicidas, né? Aqui um detalhe da ferrugem asiática, aqui mostrando uma imagem aqui a partir de uma lupa, né? O tamanho aumentado aqui das pústulas, certamente aí com uredosporos aí do fungo, aí na página inferior da folha. Aqui no campo, esse desenho aqui, isso é interessante isso aqui, se você olhar, né, aqui é um talhão, né? E parece que tem, eu vou mostrar aqui no cursor, uma linha, né, uma linha dessa de soja aqui praticamente morta, né? E aqui parece que tem outra linha acima, né? Isso, na verdade, um- denuncia uma situação prática que ocorreu, né? E alguém registrou isso em foto, né? Então, é o seguinte, o pulverizador está aplicando fungicida, foi, na hora de voltar, não houve superposição nas barras de aplicação do fungicida, ou seja, ficou muito pouco fungicida, justamente aqui, se fosse num alinhamento aqui, típico, então, do fato de, vamos dizer assim, uma má aplicação, né? Não houve, tem que haver superposição de barras de aplicação, certo? E, portanto, nesses locais aqui ficou menos, foi aplicado menos fungicida, por isso é uma linha certinha aqui, né? Foi uma linha menos protegida, portanto, a doença, houve um efeito maior aqui da doença. É só um detalhe, então, assim, um descuido aqui na, tecnológico aqui na aplicação, né? Jogando, então, aplicando menos fungicida do que o recomendado, pode acontecer uma situação dessa, né? Aí mais um detalhe aqui da ferrugem asiática. Ferrugem asiática. Bom, aqui outra doença chamada mancha-alvo, lhe dá essa lesão mais ou menos arredondada, escura. Aqui está na margem da lesão e com um certo halozinho aqui amarelado, né? Essa região do halo amarelado é onde o tecido ainda não está totalmente necrótico ou morto, né? Está em processo de degeneração. A mancha-alvo aqui tem algumas lesões, né? Esse aspecto arredondado. E bem aqui no centro, né? É comum aparecer uma área mais escura, né? Provavelmente é o ponto inicial aí de colonização, o ponto de penetração, né? Do fungo no momento aí que ele chegou aí na folha, né? Nessa primeira lesão aí. Aqui é outra doença chamada míldio, né? Você vê aqui essas lesões mais só amarela, né, sem tecido necrótico, e aqui umas lesões com tecido necrótico. Aqui está mostrando a página superior, né? Então, essas lesões aqui mais cinzentadas, mais escuras, são lesões já velhas, né? Então, o fungo já esporulou, já, vamos dizer,
extrair o que tinha de extrair dessa região do tecido, né? Enquanto aqui ainda são lesões mais novas. Lembrar que um míldio é uma é um fungo, né? Biotrófico ou parasita obrigatório, né? Então, fica fácil a gente perceber que ele não tem, vamos dizer assim, entre aspas, interesse em matar rapidamente o tecido, porque ele só se alimenta e produz inóculo, produz esporo, enquanto o tecido está vivo, né? É claro que se esse fungo coloniza uma determinada área aqui da folha, depois que ele já esporulou, já lançou muitas sementes ao ar, é claro que esse tecido, por exaustão, ele acaba necrosando, porque mata o tecido, mas vamos dizer assim, esse processo é lento, né, em relação a outros fungos. Então, isso é típico, então, de biotrofia, é uma característica da biotrofia. E, novamente, é fácil a gente entender isso, né? Se ele depende daquele tecido estar vivo ali para ele se alimentar, ele não tem, vamos dizer assim, interesse em matar rapidamente. Diferente daqueles fungos que mata rapidamente o tecido, porque ele continua a se alimentar naquela área ali morta, naquele tecido morto, né? Então, são aqueles fungos que têm uma habilidade saprofítica maior. Então, nesse caso aqui, então, isso é bem claro, dá para a gente ver essa imagem aqui, essas lesões necróticas, mas são lesões já bastante velhas, né? O fungo já esporulou, já produziu muita semente, já certamente esses esporos já alcançaram outras folhas, e então aumentou a população do fungo na população de plantas, ou seja, na cultura, né? Que é isso que interessa para o fungo, né? Então, fica aí o repórter. E aqui o mesmo míldio na página inferior. Então, só voltando aqui o slide anterior, vocês viriam aqui, em cada lesão dessa amarelada, né? Vai ter certamente um tipo de esporulação desse aqui. Parece um algodãozinho que alguém colocou aqui, né? Então, esse algodãozinho, o que que é? São estruturas de frutificação do fungo, são estruturas de reprodução, né? São esporangiósporos e esporângios, né? São essas aqui as sementinhas do fungo. Então, sempre aqui na página inferior, embora você veja a lesão, na verdade ele cresce na superfície, no interior do tecido, melhor dizendo, não na superfície, mas no interior, né? Mas dá para você ver sintomas nessas células aqui do parênquima foliar mais superficiais, da superfície inferior, mas também você vai ver aqui a esporulação. Ele atravessa e produz, ah, ele atravessa, vamos dizer assim, da superfície inferior para da superior para inferior e produz os esporos justamente aqui na página inferior, que é o padrão, né? Aqui mais um detalhe aqui de míldio, né? Míldio é uma doença em soja, pessoal. Sempre quando eu cheguei na região aqui aparece, mas nunca foi importante, exceto algum ano atrás, há um tempo atrás, né? Que ele parece que assustou o pessoal, andou sendo mais visível, mais frequente, né? Mas o míldio, só para. Eu já vi uma situação de campo num programa de melhoramento, que você tinha um míldio num ataque mais severo, mas era de barra de pivô e no mês de julho, né? Então, essa doença, por que que ela, uma das razões, provavelmente, é porque no verão, que é o cultivo aqui, as temperaturas não seriam as mais adequadas. É claro que são temperaturas que permitem o crescimento aqui de lesões, mas certamente esse material aqui é mais suscetível. Mas ele não é propriamente o ótimo aqui, né, para construção de epidemias, né? Portanto, na prática, a gente não tem visto muito, né? É claro que tende a ser, aí vai depender da cultivar, né? Tende a ser um problema maior se a gente em área se planta, talvez em sementeira, né? Que você plante aí no mês de julho, de barra de pivô, né? No mês mais frio, não necessariamente julho, mas, né? Que você tenha cultivo de inverno aqui de soja, vamos falar assim, né? Se for o caso. Aqui é uma doença chamada mancha-olho de rã. Essa doença foi importante no início da soja aqui, no início dos anos 80, para nossa região, 82, alguma coisa assim, né?
Mas da mesma forma que o cancro da haste, essa lesão rápida, essa doença foi, o problema dela foi suplantado, vamos dizer assim, pelo lançamento de materiais resistentes, que foi facilmente encontrado e lançado e trabalhado, né? Então, o mercado, bom, naquela época também, década de 80, você não tinha uma área tão expressiva, né? Pequenos, ainda a área de soja no Brasil e especificamente, mais específico em Goiás, era pouco significativa. Mancha de rã, lesões bem, tem uns aqui bem redondinhas, né? Mas outras não tão redondas, mas com esse halo, um halo mais escuro, né? Um tecido aqui cinza mais escuro, tá? Aqui, bom, então esse, só voltando aqui um pouco, você tem, deixa eu voltar aqui. Essa mancha de olho de rã é causada por um fungo chamado cercóspora. E tem duas cercósporas aqui na soja. Uma que causa essa mancha olho de rã, né? Que foi problema e desapareceu, né? É a Cercospora sogina. E você tem outra, aqui a mancha púrpura, né? Que também é Cercospora, mas não a Cercospora a sogina, a Cercospora kikuchi, né? Então, lesões, causa lesões na folha, ataca ali a vagem e o fungo também penetra aqui na semente, né? E provocando essa reação na planta, esse avermelhamento aqui no, melhor, na planta não, no grão, né? Aqui, um grão, né, desses que com a mancha púrpura foi plantado, então ele começa a germinar e já começa a aparecer esse mofo aí, né? Então isso aqui provavelmente numa placa de Petri ou num laboratório de sementes, né, que foi colocado aí para germinar essas sementinhas aí com sintoma da mancha púrpura. Então você está vendo o crescimento do micélio do fungo. Aqui um detalhe no limbo foliar, né? Da mancha púrpura causada pela cercóspora. Então vocês viram ali no grão, mas ele também pega aqui o limbo foliar e a vagem e por consequente atinge o grão. Que é a necrose da haste, uma doença pouco importante, né? Necrose da haste, necrose da haste. Bom, aqui o oídio é uma doença que vocês já devem ter visto isso não só em soja, não é tão comum, talvez um outro material altamente suscetível. Mas você vê em feijão, em geral, o ídio ele pega quase todas, muitas espécies, melhor dizendo aqui, entre leguminosas, gramíneas também, e culturas como mandioca, mamão. Mas assim, não quer dizer que seja o mesmo fungo, né? Na verdade, os fungos que causam o ídio, a doença que a gente chama de oídio, são fungos dentro de um grupo grande, né? O que que é um grupo grande? É uma ordem, né? Que a gente chama eh, uma ordem inteira de fungo, né? É, aliás, é isso, a ordem Erisiphanes, tá? Então você vê aqui na soja uma situação de bastante severidade, né? Ela se mostra como se fosse, eu gosto de fazer a imagem, embora talvez vocês não saibam o que, que é giz, né? Quadro negro e giz, quadro negro vocês sabem, mas isso parece que alguém jogou aquele pozinho de giz ou um talco, vamos usar um talco melhor, né? Aí na folha, né? Então, lembrar também um detalhe aqui do lado do patógeno, que também ele é um fungo biotrófico, mas também ele é um ectoparasita. O que você está vendo aqui é uma mistura do hifas micélio, né? E os esporos do fungo. Eles só emitem para uma parte, né? Uma estrutura para dentro, né? Para, vamos dizer assim, exercer a absorção de nutrientes. Essa parte que vai para dentro, né? São o que a gente chama de austório, né? É uma ramificação especializada da hifa, cumpre essa função. Ele penetra ali nos espaços, vai crescendo entre os espaços celulares e ele, para dentro da célula, mas não rompe a membrana, ele, vamos dizer assim, ele emite umas dobraduras, vamos dizer assim, para aumentar a superfície de absorção da célula, né? Ou seja, vamos dizer assim, é uma adaptação para que não mate aquela penetração, não rompa
a membrana citoplasmática e não mate a célula. Novamente, a mesma coisa que a gente falei para míldio, é um biotrófico. Então, ele tem que aproveitar ao máximo ali é, daquela interação com a planta, mas sem matar imediatamente. Então, esse Austório, ele aumenta a superfície de contato do fungo, né, com, o interior da célula lá. Então, é típico aí de o Austório de patógeno biotrófico ou fungos biotróficos. Aí você vê um detalhe do oídio, melhor dizendo, aqui no caule, né? E aqui numa situação de lavoura, o ataque de oídio. Aqui na folha também, né? Mais rarefeito aqui a intensidade, né? Novamente mais oídio. Aí o oídio na folha caída ao solo, né? Mais oídio, vários aspectos aí do ataque aí de oídio. Aqui é uma doença chamada podridão branca da arte, mas o pessoal conhece mais como mofo branco, né? E que vocês estão vendo aqui é esse micélio ou mofo aqui na vagem e esse negócio preto aqui, né? Grande, relativamente grande, do tamanho de um cocô de rato, que está dentro aqui do caule, né? O que que é essa estrutura? Isso aqui é uma estrutura do fungo, tá? É um que a gente chama de escleródio. E essa estrutura aqui, ela é produzido pelo próprio micélio, né? Num determinado ponto ele faz esse, vamos dizer assim, um emaranhado de hifas compactas, né? Então isso funciona como reserva de nutrientes. Esse fungo aqui, essa estrutura aqui cai, né, ao solo quando você colhe, e mesmo antes de colher a soja, e pode permanecer no solo na entre-safra. Começou a chover no ano subsequente, esses escleródios germina, produz uma estrutura chamada apotécio, e esse apotécio vai produzir os esporos, né? Ou as sementes do fungo. Esses esporos ou sementes são chamados ascosporos. Então, isso aqui, na ausência da planta hospedeira, né? Você colhe a soja, no ano seguinte, né? Você vai ter uma nova reinfestação a partir desses escleródios aqui. Aqui um detalhe, né? Mostrando aqui o interior, esses escleródios estão formados aqui dentro, né? Bom, e aqui vocês estão vendo essa região aqui, a região do nó, né? É onde em cada nó surge um trifólio, né? Então, o que que essa imagem tem de interessante aqui? Você vai ver sempre a infecção, o ponto inicial nos nós. Por quê? Porque nos nós você tem ali onde sai a flor, né? E essa flor, na corola da flor, tem uma substância que é necessário para que o fungo, né, o esporo, germine aqui e penetre. Então, ou seja, ele vai sempre haver essa penetração num local onde você tinha uma folha aqui, né? Tá ligado, então, a corola tá, então, liberando essa substância que serviu para o fungo penetrar aqui, nesse ponto aqui. Certamente o fungo, ele reconheceu, né, essa substância e cresceu nesse sentido e com isso ele penetrou nessa região aí dos nós onde tinha flores, né? Tem o trifólio e a flor também, a nasce ali junto, né? No mesmo ponto ali. Aqui um detalhe aqui da podridão branca de esclerotínia. Aqui mais uma, olha, mostrando aqui o escleródio aqui na palhada aqui, né? Aqui na palhada da soja. Aí, a podridão branca da arte ou mofo branco de esclerotínia. Aqui também mostrando aqui o caule cortado e ainda dentro da planta, né? É claro que isso aqui, quando colhe, né? Ele vai, então vai para o solo, né? Pode ser fonte de inóculo para a safra subsequente. Aí mais detalhe aqui, novamente aquilo que eu falei. A infecção começou aqui, onde você tinha aqui um ponto aqui do trifólio e certamente da flor aqui, né, na base do trifólio.
Aqui, bom, aqui é outra doença chamada podridão carvão, né? Causada por macrofomina. Se você, a nível de campo, numa visão geral, você tem essa soja aqui que já, ela já madurou, mas ela madurou forçado por essa doença, né? Não foi natural. Mesclado com soja ainda, vamos dizer assim, mais, não, a soja no ciclo normal, mas aqui você com a doença, você antecipou, né? Você provocou a maturação antecipada. Só que essa antecipação da maturação foi à custa do enchimento do grão, né? Então, né, evidentemente, nessas áreas aqui que a soja vai ser colhida, ele vai estar com grãos menores. Então, isso complica também, muitas vezes o produtor tem que dessecar aqui para uniformizar, né? Só que quando essa dessecação antecipada também vai impedir que essa parte que está melhor aqui, né? E por que que tem que dessecar? Porque se ele deixar do jeito que está e deixar essa parte verde aqui seguir o ciclo natural, essa soja que já está morta aqui, esse grão já vai estar até germinando, né? Então, o processo de maturação tem que ser, como é que a gente chama? Homogêneo, né? Se você está muito atrasada, essa aqui muito adiantada, vamos dizer, melhor dizendo, e essa aqui no ciclo normal, evidentemente que vai haver perda de qualquer jeito, né? Essa soja aqui pode começar até a germinar. Então, por isso o produtor às vezes desseca de maneira para ele, pelo menos ele perder menos, né? Bom, aqui um detalhe aqui, esse fungo da podridão de carvão, ele é um fungo que ele fica aqui no colo da planta, ele vai um pouco para baixo, né? Ele é um fungo, é interessante. O veranico, né? Uma incisão de veranico na estação chuvosa favorece o fungo, né? Então, quando tem, eu já vi situações de ataque aqui não em soja, mas em feijão, em solo arenoso, onde houve um veranico em janeiro, né? Então, é uma situação que, em feijão, eu creio que em feijão o problema é mais severo do que em soja. Mas em soja, em ano que dá veranico ali, no mês de janeiro, pode, né? Bom, claro que tem que estar associado ao inóculo, à presença de inóculo. Normalmente a braquiária é uma cultura que ela é hospedeira do fungo, mas ela é tolerante, é uma hospedeira tolerante. Então, às vezes, após a braquiária, você ter ainda um residual de inóculo, do fungo, bastante grande. Se for um ano que você planta soja e dá um veranico, né, e se a soja evidentemente for suscetível, pode ocorrer aí algum problema aí com macrofomina, alguma perda de macrofomina. Aqui um detalhe, aqui rasgou aqui a, vamos dizer assim, a parte superficial da soja, né, a cutícula, e você vê aqui pontuações, que são pequinídeos do fungo, né? Aqui uma planta já morta, um detalhe aqui de uma mancha, né, de plantas mortas aí pela podridão carvão, né? Ou podridão de macrofomina. Aqui um detalhe aqui na raiz, né? Essa raiz está um pouco aqui escurecida, o sistema radicular está menos denso, né? Ele ataca também a raizinha, essas raizinhas pequenas já morrem, né? Bom, a podridão vermelha da raiz, isso aqui é um sintoma, né? Pode ser, tem vários fatores. Mas nesse caso aqui, a gente está se referindo aqui à podridão vermelha da raiz causada por fusário. Bom, na verdade, o nome da doença é podridão vermelha da raiz. Esse sintoma que eu mostrei aqui, o pessoal chama de folha carijó. Então, você vê essa folha. Aqui você não. Essa tecido aqui escuro não é devido ao ataque aqui nessa parte aqui, não, tá? A podridão da raiz está lá na raiz. Então, aqui é um sintoma que a gente chamaria de sintoma secundário, né? Então, é uma evolução lenta do sintoma, quando a planta, às vezes, desde o início, ela já estava submetida à infecção pelo fungo, e mais tarde, né, com a evolução da doença na planta, vai aparecer esse escurecimento aqui
entre as nervuras, enquanto a nervura aqui está verde normal, né? Como eu estou mostrando aqui com o cursor, né? Ao redor de cada nervura, no alinhamento da nervura está mais verde, né? E aqui você tem esse espectro, essa necrose interna, talvez alguma substância que o fungo libere, né? Ou uma reação da planta que provoca esse escurecimento aí, mas nessas lesões aqui não tem, se você tentar, você não vai achar o fungo aqui, nesse local aqui, tá? Ele vai estar lá na raiz ou numa parte do caule, mas no sistema vascular, ele não está aqui nesse local aqui. Aqui um detalhe da podridão raiz, como você vê aqui próximo do colo da planta, né? Essa lesão aqui avermelhada, bem típica, né? Desse do fungo que é o Fusarium solane. Aqui mais detalhe aqui da podridão da raiz, o Fusarium solane. Essa doença, geralmente, ela é um fungo de solo, típico de solo, né? Você não vê um ataque generalizado como você veria para as doenças da parte aérea, principalmente a ferrugem. Você vê, às vezes, uma planta com sintoma aqui dessa folha carijó, e você tem uma planta vizinha do lado ali, sem nada, né? Então, ele não tem algum detalhe aqui daquela planta que fez com que ele atacasse, vamos dizer assim. Mas não é uma doença que cause, vamos dizer, perdas, como você tem em grandes áreas numa lavoura, né? Aqui um detalhe da podridão vermelha da raiz, né, de fusário. Aqui a plantinha nova ainda, né? Fica meio afundada aqui, né? A plantinha bem nova aí. Aqui, aquela folha carijó, mas outro mesmo sintoma, mas com outro aspecto, né? Bom, aqui já é outra doença chamada septoriose. Esse aqui é a folha primária, pessoal, mais ou menos uns 15 a 20 dias. Então, e é interessante também que essa doença, logo, às vezes, aos 15 a 20 dias, ela aparece, né? Depois ela desaparece, depois que essa folha primária cai, e pode reaparecer de novo na fase aí de enchimento de vagem, né? Dependendo da situação. É claro que hoje em dia é difícil que isso ocorra em função que você já tem a aplicação de fungicidas, né? Então, os fungicidas que o tratamento fúngico, né, o programa que é utilizado, né, controlou essa doença aí, né? Aqui você tem um detalhe aqui da septoriose, aqui novamente aqui também na folha primária, ó, você vê que as folhas acima estão sadias, né? Então, praticamente a infecção nessa fase aqui fica circunscrita a essa folha. Novamente, né? Ela pode reaparecer, né? Claro, aí vai depender do histórico, né? Se não aplicar fungicida, alguma coisa, ela pode aparecer e infectar. Ou não, né? Mas aí né? Vai depender, então, da chuva na quantidade certa, etc. Bom, e aqui o detalhe da septoriose, no limbo foliar, na folha trifoliada, né? A gente fala, novamente, mais septoriose. Bom, então vamos falar de maneira, a gente viu as doenças, né? Falar um pouco aqui de alguns detalhes a mais, né? Eu já tinha mencionado antes, no Brasil a gente tem cerca de 40%. Essa perda pode variar quando a gente fala essa perda de 15 a 20, é pegando a média no Brasil inteiro, né, pessoal? As reuniões da soja, tem reuniões anuais do Brasil Central, do Brasil Meridional, tem várias reuniões, né? E nessas reuniões, evidentemente, são feitas trabalhos de compilação, de cálculo, né, estimativas de perdas, né, para cada ano. Então, tem variado aí de 15 a 20%, né, as perdas com doenças de maneira geral, né, independente da etiologia, né. Bom, então falar um pouco mais aqui da ferrugem, né, com mais detalhe. Aqui a ferrugem, ela tem duas espécies, né, que causam o que a gente chama de ferrugem. Você tem a ferrugem americana, que é um fungo, Phacopsora, só que Phacopsora meibomia, ela apareceu no Brasil aqui em 1979, nas regiões ali mais altas do estado de Minas Gerais, mas aparentemente ela não houve uma progressão em termos de severidade, né, a nível nacional.
praticamente ficou limitado a essa detecção. Agora, a ferrugem asiática, sim, né? Ela tem uma importância muito maior, ela apareceu aqui na 2001, né? É o fungo aqui, Phacopsora pachyrhizide, né? E desde então, na verdade, ele provocou uma revolução em termos de fitossanidade. Até o aparecimento da ferrugem asiática, até 2001, não era comum a aplicação de fungicidas, ou não era obrigatório, eu gosto de dizer mais, era obrigatório. Alguns produtores, uns poucos aplicavam, outros não. Trabalhos da Embrapa, inclusive, né? Já dizia que naquela época, às vezes a aplicação de fungicidas dava um retorno econômico, no outro ano menos favorável à doença não era tão, a aplicação de fungicida não respondia. Quer dizer, naquela época já existiam outras doenças, antes de 2001 já existia a doença de final de ciclo, que a gente chama, né? Que é doenças, a septoriose, que eu já mencionei para trás, a cercosporiose, o próprio míldio, né? Mas eram problemas que, dependendo do ano, a aplicação de fungicida não dava resposta conforme dados de pesquisa aí da Embrapa e outra instituição. Então, portanto, se nem a pesquisa, né, até aquela época, dava como certo, como retorno, né, a aplicação de fungicida, eh, certamente o produtor também não, né? Agora, a partir de 2001, realmente ficou constatado na prática que não tem como você plantar soja sem aplicar, né? Lembrando que até 2001 era comum você não aplicar, era o mais comum, né? Então, houve essa mudança de chave, mudança de paradigma a partir de, não exatamente no ano 2001, mas do ano 2001, o pessoal, evidentemente, não aplicou e apareceu. 2002, ainda muita gente não acreditava, né? No ano seguinte, mas rapidamente o pessoal se convenceu pela prática mesmo, né? Se convenceu que não dava para ficar sem aplicar, né? Bom, então a ferrugem, ela apareceu em 2001 não só no Brasil, mas também no Paraguai, né? Hoje ela está praticamente em todas as regiões, esse exceto em Roraima, aqui, até um tempo atrás não tinha, não sei se ainda tem em Roraima, né? Bom, em termos de dano aqui da ferrugem, o que que ele provoca? Ele pode provocar queda antecipada de folhas e vagens. Se a gente está falando que há uma queda antecipada, evidentemente que essa antecipação se dá à custa de algum ou outra produção de fotossintetados que poderiam complementar, né? É, bom, em termos de redução, né? Numa situação de mais favorável, né? É apontado aí perda de 80% de produtividade. É claro que isso não quer dizer que, né, eh, se a gente pegar o dado real, vamos dizer assim, de. O que que eu estou falando no dado real? Esse aqui 80% já não é real? É, né? Mas isso é uma situação particular, né, pessoal? Essa redução aqui de 80% é o potencial de dano. É uma situação da pessoa, às vezes, aplicar assim, cultivar numa situação de cultivo que você não faça aplicação de fungicida, né? Então, uma coisa é, quando eu estou falando aqui em pode provocar perda de 80%, desde que não se faça nenhuma medida de controle. Então, isso aqui é o potencial, é o máximo, né? Se a gente pensar numa escala maior. Bom, condições favoráveis para a ferrugem. Chuvas bem distribuídas, longos períodos de molhamento, temperatura entre 18 e 26. 18 graus aqui, temperatura noturna de 18, né? É, e 26. É uma situação próxima do que a gente tem aqui no verão, né? Período de molhamento não é problema, a gente, entre 9 horas da noite, né? O que que é molhamento? É aquele período em que você tem água livre ali no solo, é o tempo, né? Então, se a gente pensar que entrar na lavoura 9 da noite, já tem ali molhamento. E se entrar 9 da manhã, também é muito provável, ou na média das situações, né? Então, a 10 ou 12 horas é muito comum aqui para nossa região. E para a soja, esse é um período mais do que suficiente, né? A partir de 6 horas de molhamento já é favorável. Então aqui nós não temos
não é, o molhamento aqui é bastante favorável aqui, né? Para a ferrugem. O fungo, ele é um fungo biotrófico, então ele só precisa ele pode se multiplicar na entre-safra em algumas hospedeiras que ficam ali na entre-safra. Pode ser soja de inverno, né? Ou a soja de inverno é a soja plantada de barra de pivô para semente, né? Ou talvez alguma situação específica. Você tem cultura de inverno no Rio Grande do Sul, né? Em função da distribuição de chuva. A chuva é menos concentrado do que para nós aqui no Brasil Central. Então lá você tem Paraná, Santa Catarina. Eu visitei locais que você tem 3 ciclos de cultivo. É claro que o terceiro, né, o de inverno, seja cultura menos, mais resistentes a menor quantidade de chuva, né? Evidentemente que mesmo lá no Rio Grande do Sul, mesmo sendo melhor distribuído que o Brasil Central, no inverno a chuva é mais escassa do que no verão, certo? Então evidentemente essa terceira cultivo, se for o caso, da região sul, é uma cultura menos, como é que a gente chama? Em que a deficiência hídrica é menos crítica. Exige menos água, vamos dizer mais claro, né? Então, numa situação dessa, você tem aí, não que a soja aqui de inverno, não que a soja seja resistente por exemplo, talvez tenha algumas mais resistentes, mas ela consegue, não aqui na nossa condição de Brasil Central, né? Mas na condição do Sul, né? Você tem algumas chuvas de inverno, é suficiente aí para a soja. Então, nesse sistema, né, pode prover aí a multiplicação aqui do fungo, né? Além da soja, você tem ainda outras leguminosas, embora, né, eu acho que a soja é a que tem a capacidade de maior multiplicação do fungo, onde é uma hospedeira, vamos dizer, mais adequada para o fungo. Mas a literatura cita aí 42 gêneros de leguminosas e 95 espécies de plantas, né? Principalmente entre as leguminosas. A disseminação da doença se dá por uredosporo, né? Que são os esporos típicos da ferrugem. Uredosporos esses que são transportados a longuíssimas distâncias pelo vento. Quando eu falo longuíssima distância, podem atravessar um oceano, né? Qual o manejo aqui da ferrugem, né? Cultivar de ciclo precoce, se a gente, as precoces, às vezes, como elas, e normalmente as precoces são plantadas mais cedo, principalmente para o nosso caso aqui, que planta milho safrinha, né? Muitas vezes você passa aí com uma aplicação, né? É, semeadura na época recomendada, né? É claro que tem gente que planta mais retardado, se for para alguma semente, para alguma coisa assim. Mas então o ideal seria você plantar o mais concentrado. Aqui eu estou falando o ideal do ponto de vista do controle de doenças. Plantar o mais concentrado possível, o mais próximo. Quando eu falo mais próximo, não é na primeira chuva, né, pessoal? Tem que seguir aquela recomendação de umidade do solo, né? Esteja adequado para você minimizar o risco, tá? Então. Mas o plantio, aí você diz, mas o plantio concentrado vai ter problema de. Não, mas aí já é outra. Vai ter problema de transporte, logística e tal. Mas eu estou falando do meu ponto de vista, do ponto de vista da fitopatológico, tá? Aí o produtor, sei lá. Aí é igual o médico, né? O médico, quando passa um remédio para você, ele não pergunta se é o mais caro ou o mais barato. Ele simplesmente ele te dá a recomendação. E aqui também eu faço isso, né? Então, do ponto de vista da fitossanidade, as semeaduras mais concentradas, né, são mais favoráveis, como dizem. Agora, o agricultor se vira lá para, sei lá, alugar. Tem uma logística, como dizer, como é que a gente chama? Aumentar a sua estrutura de armazenamento é uma maneira de compensar isso, né? Você tem armazém, você pode guardar lá e enquanto não precisa uma quantidade de caminhões para estar transportando. O problema é esse. Se você tem, então, uma estrutura de armazenamento boa, tá?
É claro, você tem que ter, você, da colheitadeira já leva lá direto para o ou Big Bag, ou já, né? Então, a logística de transporte depende menos de logística de transporte, vamos dizer assim, né? Então, o investimento em armazéns é uma maneira que possibilita você concentrar ou fazer o plantio mais concentrado, portanto, minimiza aqui o problema com ferrugem da soja. O plantio escalonado, se você é muito favorável, não só para ferrugem, mas para doenças biotróficas, né, pessoal? Quê? Porque você planta precoce para entrar com safrinha, depois um de ciclo médio, tardio, para você alongar, né? Para você não ter problema de colher tudo junto, que pode ser um problema para o agricultor numa situação prática que ele não tem armazém, tá? Mas isso, ele alonga também uma situação que favoreceria. Tanto é que as sojas que demora mais, né? Às vezes enquanto uma precoce você faz uma aplicação, naquela ali talvez você tenha que recorrer mais, porque a soja mais precoce vai morrendo, mas vai lançando o esporo. Né? Se lembrar que a gente não aplica fungicida até o último dia antes de colher, né? Quando uns 15, 20 dias, evidentemente, você não precisa mais aplicar, mas o fungo, ele segura um certo período, mas no final ali vai tendo muita produção de inóculo ali, antes da colheita, porque já o efeito residual do fungicida já acabou, né? Então isso vai para onde? Vai para a soja, enquanto não vai impactar na soja precoce, mas vai ser construir inóculo para ciclo médio e tardio, né? Então, esse escalonamento de plantio é uma situação favorável a fungos biotróficos, tá? O manejo aqui deve, continuando, né? Tratamento, bom, tratamento de sementes não foi citado aí, foi lançado, mas eu acho pouco as- a capacidade aqui de. Bom, por quê? Porque, primeiro, o fungo não vai na semente, tá? Ele não se localiza, a estrutura do fungo não está ali aderida na semente, tá? Não está ali no solo. Aquela doença que vai aparecer ali naquela cultura não é que estava ali no solo ou na palhada, tá? Então, a doença vem de fora. Então, o tratamento específico aqui para ferrugem não vai, né? A não ser numa situação, às vezes, numa situação que você tenha uma área que tenha de barra de pivô, que você planta no início da chuva e você tem o seu vizinho lá, é uma área de soja de barra de pivô que ele vem de semente, então é uma situação que você poderia ter um impacto, um impacto da ferrugem ali do seu vizinho, tá? Então não é uma situação tão comum, aí talvez recomendasse aqui a aplicação com o tratamento de sementes. Pulverização com os fungicidas recomendados, e aqui, né, você tem uma vasta possibilidade, né? É só olhar aí as recomendações, dias de campo, etc. Os cultivares resistentes, né? Eles têm que seguir, eu já tinha mencionado antes, você não tem a resistência absoluta, eficiente a nível de campo. Você tem uma certa tolerância, uma certa resistência, mas normalmente precisa aplicação de fungicida ainda, né? Bom, crescimento foliar de Cercospora e a mancha púrpura causada por Cercosporas kikuchi. Eu já mostrei o sintoma, né? A mancha púrpura, aquela mancha, aquele avermelhamento cor de vinho da semente. Quais os danos aqui? Também, da mesma forma, o ferrugem provoca a desfolha precoce, né? Forçando a maturação, só que quando você força a maturação, o grão vai estar um tamanho menor do que o esperado, né? A condição favorável, né? Para essa doença aqui, para as doenças de final de ciclo, que é a cercospora e a septória, são temperatura entre 26 e 27 graus e alta umidade. A sobrevivência aqui do inóculo, né, de septória e cercospora que é na semente e na palhada, né? Então, ou seja, é um fungo que ele vai diretamente na semente, né? A hifa lá do fungo vai estar no tegumento, na a estrutura da semente. A disseminação é pelo vento e pela chuva. O manejo, né, das doenças de final de ciclo. Tratamento químico, esse aqui, ele tem a palhada, no caso, principalmente em plantio direto, né? A palhada é uma
palhada é uma fonte de inóculo. Então, o tratamento químico das sementes, tá? Rotação com milho, tá? Sucessão com milheto, evitar desequilíbrios nutricionais, principalmente a deficiência, aliás, desculpe, melhor dizendo, o potássio é um elemento que, potássio e silício, né? É um elemento que desfavorece a doença, não é um impacto tão grande, mas tem algum impacto, tá? Então, evitar desequilíbrio. Então, tem que fazer a coisa certa em termos de recomendação nutricional, tá? Não adianta colocar um adubo, um elemento a mais em detrimento dos demais. Aplicação de fungicidas entre os estágios R5.1 e R5. Bom, isso aqui também, hoje em dia o pessoal aplica em R4, né? A antracnose é uma doença que pode ser problema quando chove, principalmente quando chove na colheita, né? Causa apodrecimento e queda das vagens, abertura das vagens imaturas e pode fazer com que o grão germine ainda na lavoura, né? A condição favorável, alta precipitação, alta temperatura, o que a gente tem aqui, tudo isso que a gente tem aqui no Cerrado, excesso de população de plantas, cultivo contínuo de soja, a gente tem também, né? Mas não quer dizer que esses materiais que a gente tem uma certa resistência e os fungicidas que a gente aplica, né? Na verdade, são para o complexo de doença, né? Essas, principalmente as misturas que a gente tem, né? Já são aí posicionados aí, antracnose, septória, cercospora, a ferrugem asiática, né? Continuando em condições favoráveis, entre linhas estreitas, quanto mais denso, né? Maior, mais favorável. Não quer dizer que vá ser problema, né? Mas se você comparar com um espaçamento mais arejado, uma situação de adensamento de plantio, favorece um pouco mais aqui a antracnose. O uso de sementes infectadas, infestação e danos por percevejo também pode aumentar, e deficiência nutricional também impacta aqui na antracnose. O manejo, rotação de cultura, maior espaçamento entre linhas e utilizar, que é a recomendação da população, né? O tratamento químico das sementes tem uma boa eficiência, uso de sementes certificadas, né? Portanto, de boa qualidade fisiológica, manejo adequado do solo, principalmente em adubação potássica, já mencionei isso aqui também, e silício, né? Aplicações de os benzimidazóis são referência aqui para controle de antracnose. Quais são os benzimidazóis? O Benlat, né? E o tiofanato metílico. A mancha-alvo e podridão de raiz, Corinésbora cassícula. A ocorrência aqui nos chapadões do cerrado. Pode provocar também, da mesma forma que nas outras, desfolha, prematura, apodrecimento de vagem e mancha das hastes. A disseminação da mancha-alvo é pela semente, né? Pelo vento e pela chuva. O manejo de cultivares resistentes, tratamento de sementes. Rotação e sucessão de culturas, pulverização com fungicidas também. O ídio, né? Ela apareceu em 96, 97 com alguma severidade, né? Provocando perda de até 40% quando apareceu aqui, né? Afetando não só do Cerrado ao Rio Grande do Sul. Ele infecta em qualquer estágio de desenvolvimento da planta, é mais visível a infecção na floração, e ele é mais comum em temperatura mais amena, o que já de cara já explica por que que no verão ele, a não ser em 96, 97, por um detalhe qualquer, mas ele tende a ser mais severo em plantios mais tardios, vamos dizer, de safrinha, né? Que não é o comum aqui para nós. Condição favorável, baixa umidade relativa, isso aqui também é diferente para todos os demais, né? A alta umidade relativa tem acerto a literatura ser um efeito de controle, né? Chovendo com muita frequência. No caso aqui específico de oídio, já é menos favorável, né? Então, temperatura amena é favorável, mais amena, semeadura tardia ou safrinha. O controle de oído cultivar resistente e aplicações de fungicidas que você acha facilmente aí nos manuais aí de recomendação.
A podridão branca da arte, ou mofo branco, como é mais conhecido, né? Ele tem distribuição em diversas regiões produtoras e ele é mais severo em temperaturas mais amenas, nas partes mais altas dos cerrados, e principalmente seria no plantio mais tardio de safrinha, né? Ocorre em diversas regiões produtoras, desde que você tenha altura, pode ir lá mais para o norte, mas em alturas maiores, né? Em torno de 1.000 metros. A infecção pode ocorrer em qualquer parte da planta, mas ele sempre aparece nos nós, em qualquer altura dos nós, né? Mas é mais comum ali naquela região nodal ali. Como isso aqui é o que eu tinha falado, porque ele depende da inflorescência ali, da uma substância produzida pela pétala, na axila da folha, né? Então isso faz com que seja o ponto. Aí você pode ter em várias alturas, né? Quanto mais alto, né, significam infecções mais tardias. Quanto mais baixo, no nó mais baixo, a infecção mais precoce, maior severidade, então, podendo levar à morte da planta, né? A transmissão pode ocorrer por sementes, né? Tanto por meio do micélio dormente, quanto escleróide misturado com a semente. Escleróide misturado seria uma questão de relaxa, né? De relaxamento aí do processamento. Não é muito comum isso, né? Porque hoje em dia a legislação obriga, em semente certificada isso não existe, né? Isso aqui é a transmissão por escleródio misturado à semente. É a situação, às vezes você ganha, que você compra semente de muito ruim qualidade. Agora, é, infecções aqui, dormente aí, pode ser, mas em semente certificada, né, pessoal? Tem aquela história. A certificação obriga um determinado. Tem padrões de monitoramento para mofo branco, inclusive, né? No caso do mofo branco, a tolerância é zero. Se aparece mofo branco no campo, aquele é descartado pela fiscalização, descartado como para produção de sementes. Pode ser utilizado como grão, né? Pelo produtor e pela sementeira. Mas apareceu ali no campo, já é descartado para produção de semente. A condição favorável aqui para mofo branco, né? A floração é a fase crítica, né? Alta umidade relativa do ar favorece, temperaturas amenas, alta umidade, temperatura entre 10 e 21, né? Temperatura bastante baixa aqui, né? Mais baixa, um pouco mais baixa. Para a nossa situação aqui de safrinha e inverno. Favorece a germinação e desenvolvimento de potássio. Então, assim, ah, não é, não é, se a gente plantar aqui no inverno, certamente vai ser mais severo, ou na safrinha, né? Do que no plantio de verão. Desde que você tenha a mesma cultivar, né? Medidas de controle, eliminar a planta hospedeira do fungo, e aqui você tem, por exemplo, uma boa hospedeira seria a girassol, né? Fazer a adubação adequada tem algum impacto, não é, né? Mas aumentar o espaçamento entre linhas também tem um certo efeito aqui para minimizar as perdas, mas você tem ainda a utilização de semente certificada, em função do uma semente certificada, você tem toda aquela fiscalização para que você tenha uma semente realmente saudável, né? Lá ali no campo ainda, né? Pulverização de fungicidas, à base de fluazinã e proximidona. Então, esses fungicidas que, para a maioria das doenças, não controla aqui a esclerotínia. No caso de você ter histórico, né, na sua área, aí teria que ser fungicidas específicos. A rotação ou sucessão de soja com espécies como milho, as gramíneas em geral, né, tem uma certa resistência. Bom, então são essas as doenças. É claro que a gente jogou aqui essa receita, né, pessoal? Mas é isso aí mesmo, não tem outra forma, tá? Bom, e a gente encerra a nossa gravação aqui, tá? Então, boa noite, ou boa tarde, ou bom dia, né? Até a próxima, então.